Olá, turma! Mais uma vez, todos bem-vindos ao nosso Bootcamp em Linux aqui, né? Como todos sabem, eu sou o professor Max e estou com vocês aí no módulo 3 aí, que se refere a Desktop Linux, né? Lembrando que é um módulo voltado para a gente transformar o nosso Desktop Linux, em especial em um Ubuntu Desktop, em um desktop corporativo, ok? Nós vamos agora dar início, então, ao capítulo 1, ok? Neste capítulo 1, né, a nossa primeira aula aí, nós vamos falar um pouquinho vamos introduzir, né, falar um pouquinho sobre sistema operacional. Vamos dar uma introdução, uma breve introdução sobre sistema operacional. Lembrando que essa parte aqui, né, é uma parte um pouquinho mais conceitual, porque a gente precisa ter o conceito, não é só de prática, né? A gente tem que ter uma noção, tem que ter um conceito, ok? Vocês já tiveram na primeira aula, na aula anterior, as práticas de montar, subir as máquinas virtuais do Windows, do Ubuntu, né? Então, assim, tiveram que dar o download das imagens, importar para o VirtualBox, configurar as máquinas, né? Enfim. E agora aqui a gente vai, nessa aula nossa aqui, nesse capítulo 1 aí, dar um pouquinho de conceito, mostrar um pouquinho de conceito para vocês aí. Combinado? Beleza, turma? Bora lá então. Bom, nessa aula aqui vamos conceituar sistemas operacionais, né? É aquela história, né? Todo mundo sabe o que é sistema operacional, mas não consegue explicar. Sistema operacional é o que vem na máquina aqui, mas às vezes não consegue explicar. Então a ideia é a gente conceituar aqui para que vocês possam, caso algum diretor, né, enfim, algum stakeholder pergunte, mas o que é esse sistema operacional? Aí você vai saber responder na ponta da língua, ok? Então vamos lá. Todo e qualquer, turma, sistema computacional, quando eu falo de sistema computacional, turma, eu estou falando de qualquer dispositivo, né, que envolva hardware e software, tá? E aí, esse dispositivo pode ser um computador, um notebook, um celular, né, um tablet, enfim, qualquer dispositivo computacional, além do hardware e software, ele vai ser composto por mais um terceiro elemento, que são vou até chegar aqui para cá um pouquinho, para vocês verem aqui, pessoas, ok, turma? Então, seja qual for esse sistema computacional, um tablet, um smartphone, um computador, enfim, ele sempre vai ser composto por um conjunto de hardware, um conjunto de software e pessoa. Quando a gente fala conjunto de hardware, eu sei que vocês já sabem disso de cor e salteado, mas um conjunto de hardware nada mais é do que as peças, né? É a placa-mãe, é o processador, é a memória, é o HD, é a fonte de energia, são as placas de rede, de som, os periféricos, ou seja, toda a parte física. O software já são os programas, né? Aí nós temos aí o sistema operacional, os aplicativos, né? Enfim, todos conjunto de software. E pessoas são as que vão usar o hardware e o software, ok? Então, todo sistema computacional fecha com esses três elementos. Tranquilo? Beleza. E para que esses três elementos, que é o hardware, o software e as pessoas, por que não dizer, trabalhem de forma integrada, né? Trabalhem juntas, vamos dizer assim, se faz necessário ter um intermediador, um carinha que controle tanto o hardware, quanto o software, quanto as pessoas, ok? E quem é esse carinha que controla o hardware, o software e as pessoas? O nosso sistema operacional. É função do sistema operacional, então fazer o quê? A integração dos três elementos, hardware, software e pessoas, controlando, gerenciando, coordenando, integrando, todos esses três elementos. E aí, a gente costuma dizer que o sistema operacional é uma interface de comunicação que realiza o quê? A integração entre o hardware, o software e o usuário, através de uma linguagem de programação, uma linguagem, né, são N linguagens aí, né, um protocolo, vamos dizer assim, que possibilite,
né, a troca de mensagens, trocas de instruções entre esses três elementos. Porque a todo tempo, esses três elementos, pessoa, hardware e software, vão estar trocando instruções uma com a outra. A pessoa vai dizer para o software fazer alguma coisa, o software vai acionar o hardware vai responder para o software responde para a pessoa. Então, a todo momento, esses três elementos estão trocando informações, ok? Tá? Ou seja, estão interagindo entre si. E para que essa interação ocorra de forma correta, não ocorra de forma desorganizada, ou seja, que não ocorra um salseiro aí nessa integração, nessa comunicação, é preciso, então, ter um cara do meio ali, que neste caso é o sistema operacional. Então, a função do sistema operacional, realizar a integração, né, desses três elementos e controlar todo o fluxo ali de instruções, né, de mensagens entre esses três elementos, fazendo com que o sistema computacional funcione de forma correta, fazendo com que nosso hardware, nosso celular, nosso tablet, nosso computador funcione de forma correta. Se não houvesse o sistema operacional, né, com certeza a comunicação entre o hardware, o software e as pessoas seria de forma desorganizada, né? Eles não saberiam como proceder direito. Enquanto que o sistema, então, operacional faz essa função de controlar esse conjunto aí de computacional. Fechou? Então, lembrando, sistema operacional, interface que realiza a integração entre os três elementos de um sistema computacional, hardware, software e pessoas, né? E ele, além de realizar essa integração, ele faz todo o gerenciamento, todo o controle de fluxo de mensagens, de instrução entre esses três. Porque, mais uma vez, a todo momento, né, a pessoa manda uma instrução para o software replica para o hardware responde ao software, que por sua vez responde à pessoa. E assim vai. Beleza? Continuando aí. Principais funções desempenhadas por um sistema operacional, né? A gente sabe que o papel dele é fazer essa integração, como eu disse agora há pouco. Faz a integração e o gerenciamento da comunicação ali, da troca de mensagens ali entre os três elementos. E além disso, quais são as outras funções que o nosso querido sistema operacional faz? Ele gerencia o uso da CPU, né? Ele gerencia o uso da memória, então sim, ele faz aquele gerenciamento do hardware ali, ele gerencia os dispositivos de entrada e saída, os I/Os, né? Então ele gerencia o pendrive quando a gente coloca lá no USB, aí ele fala, opa, abri um pendrive, deixa eu chamar o programa que abre esse pendrive para mostrar para o usuário o que tem dentro, né? Ah, você coloca um CD de música ali no seu CD-ROM ali, aí o sistema operacional, opa, entrou um CD de música aqui no sistema, no CD-ROM, deixa eu ver que é música. Vou chamar o programa de música para abrir para o usuário porque ele quer escutar música, ok? Ele gerencia o armazenamento dos dados, né? Então ele que controla os dados, os arquivos que estão sendo guardados ali dentro do computador, né? Dentro do dispositivo computacional ali, e interpreta comandos. Interpreta comandos que são comandos, né? Que são comandos de hardware, comandos de software e comandos das pessoas. Então ele consegue interpretar esses comandos. Então, o hardware fala alguma coisa, ele interpreta e executa. O software fala alguma coisa, ele interpreta e executa. A pessoa fala alguma coisa ali, ele interpreta e executa. Lembrando que esse falar é um comando, ok? Beleza? Então, além da integração e do gerenciamento ali dos três elementos, o nosso sistema operacional faz isso. E faz isso e muito mais que isso também, né, turma? Aqui estão alguns principais aí. Fechou? Beleza. Continuando. Um sistema operacional que se destina aí a aplicações pessoais, por exemplo, ele deve ter uma interface gráfica bem desenvolvida. Então, se a gente vai colocar um sistema operacional, se a gente vai colocar num conjunto de computacional, um conjunto de hardware e software, ele vai ser destinado
para uso das pessoas, né, com aplicações pessoais, aplicações de escritório, vamos dizer assim, essa interface gráfica, essa comunicação que acontece por meio da interface gráfica, ela tem que ser muito bem intuitiva, né? Ela tem que ter usabilidade, né? Então, o que acontece? É comum a gente ver em sistemas operacionais destinados para nós, pessoas, as interfaces gráficas cada vez mais fáceis de serem trabalhadas ali, né? É mais fácil da gente operar, vamos dizer assim, né? Visto aí, você pega, se você comparar o primeiro Windows que saiu lá com o Windows que nós temos hoje, a mudança, a diferença é nítida. Hoje está muito mais fácil de mexer ali, de trabalhar ali nesse desktop Windows aí. Se você pegar um desktop Ubuntu, as primeiras versões, e comparar com o Ubuntu de hoje, você vai ver que está muito mais fácil trabalhar no Ubuntu de hoje, né, de você realizar suas rotinas ali, trabalhar com as aplicações ali, está muito mais fácil, ok? Então, o propósito aí de um sistema operacional que é destinado para escritório, para uso corporativo, né, como desktop, ou para uso doméstico, né, para nosso lar ali, o propósito é que ele tenha essa interface gráfica bem intuitiva, né, para que usuários que não tenham conhecimento, ou seja, pessoas que não tenham conhecimento com aquele sistema, consigam trabalhar naquele sistema, né? Só de abrir, ele já consegue, ele já entende ali visualmente o que tem que clicar, qual programa ele tem que acessar, e ali ele consegue desenvolver ali sua atividade, ok? E aí nós temos exemplos aí, né? Windows, Mac, Linux aí, você vê que as interfaces são bem intuitivas aí, bem usáveis, né? A usabilidade aí é que reina nisso aí, ok? Bem, além disso, um sistema operacional deve realizar tarefas simultâneas, né? E não é uma, duas, três, são diversas. Um sistema operacional ele deve ser capaz, turma, de realizar diversas tarefas de forma simultânea, que é o que a gente chama de multitarefa. Então, antigamente nós tínhamos sistemas operacionais que não realizavam multitarefa, eram monotarefas, só faziam uma tarefa de cada vez. Hoje, os sistemas operacionais modernos realizam N tarefas de uma vez só, por isso que se chama multitarefa. Então, além do sistema operacional realizar multitarefas, né, fazer tarefas simultâneas, diversas tarefas ao mesmo tempo, ele também deve permitir vários usuários conectados simultaneamente, que é o que a gente chama de multiusuário, né? Então, hoje, um sistema operacional bom, ele tem que ter essas duas características. Ele tem que ser multitarefa e multiusuário. Realizar várias coisas simultaneamente e deixar vários usuários conectarem nele simultaneamente. Além de outras funções especiais, como controle de acesso, né? Então, o sistema operacional tem que controlar o acesso desses usuários, tem que controlar o acesso dessas tarefas, né? É aquela história, está se fazendo muitas atividades internas ali simultaneamente o sistema operacional. Só que ele ali dentro ele tem um mecanismo que controla essas atividades para que uma não sobreponha a outra, não atrapalhe a outra, né? A mesma coisa é a parte de usuários. Eu recebo muitos usuários de uma vez só, simultaneamente. Até aí tudo bem, mas eu tenho que ter um controle. Eu tenho que controlar quem entra, quem sai, registrar a entrada, registrar a saída, liberar para ele o que ele pode trabalhar e bloquear o que ele não pode. Então ele tem que ter esse controle de acesso aí. Outra questão é monitoramento e gerência. Todo sistema operacional tem que ser capaz de promover monitoramento e gerência. Monitoramento do conjunto de hardware ali e de software, gerência desse conjunto de hardware e de software. Ou seja, monitoramento para saber a minha CPU está trabalhando direitinho, eu estou tendo espaço em disco, a minha memória está ok, né? Gerência.
Ah, minha impressora está com muita fila de impressão, eu posso liberar a fila, né? Ah, como que tá? Ah, eu quero instalar uma impressora nova. Ah, eu quero instalar um programa novo e assim por diante. E por fim, ele tem que ter a contabilização, né? Ele tem que fazer uma contabilização. Essa contabilização dentro do sistema operacional é feita através dos logs. São os logs que vão registrar, por exemplo, a hora que o usuário entrou, a hora que o usuário saiu, a hora que o sistema, que a CPU deu um pico, né, de performance, a hora que ela baixou, a hora que ela atingiu uma temperatura alta, né, a hora que meu HD ficou superlotado de arquivos, ficou sem espaço em disco, a hora que eu deletei arquivo, a hora que eu instalei um programa, a hora que eu desinstalei, ou seja, eu tenho que fazer toda essa contabilização. Quanto tempo eu fiquei na internet, né, que hora que eu conectei e assim por diante. E isso tudo é feito através dos logs, né, dos registros ali. São os logs que vão nos informar toda essa questão aí, ok? Então, além de ser multitarefa e multiusuário, o sistema operacional também tem que realizar funções de controle de acesso, de monitoramento e gerência e contabilização. Fechado? Concluindo aí a aula, né? Todo sistema computacional, ele vai ser formado por 3 elementos: hardware, software e pessoas, né? A gente fala peopleware, né? Então, hardware, software e peopleware, né? Pessoas. E nesse contexto, para que esses 3 elementos trabalhem em conjunto, é preciso que a gente tenha um outro carinha que vai controlar isso, gerenciar isso, fazer a integração disso. E qual que é esse carinha? O nosso sistema operacional. É função dele, então, gerenciar, monitorar, integrar, controlar esses 3 elementos, fazendo com que a comunicação entre esses 3 elementos ocorra de forma correta, eficiente, registrando ali, contabilizando, havendo controle de acesso, havendo a gerência, o monitoramento, né? Então, o sistema operacional fica com essa missão de gerenciar esses 3. Imaginem um sistema computacional, imaginem um computador, um smartphone, um tablet, enfim, que, só com hardware, com software e a pessoa, sem um sistema operacional. Né? Você ia pegar o seu celular, o sistema operacional é que abre o programinha de discar, é o que te chama o programinha de mensagem, é o que controla o sinal do hardware ali da antena, enfim. Imagina se não tivesse esse carinha, né? Você não ia conseguir operar, não ia haver essa comunicação correta entre esses 3 elementos, essa integração entre esses 3 elementos. Ok? Visto? Beleza, turma? Próxima aula nossa, então, nós vamos falar um pouquinho da arquitetura de um sistema operacional. Lembrando que essa aula aqui, né, esse capítulo 1 é um capítulo mais conceitual, para nivelar, mostrar a vocês alguns conceitos. Alguns de vocês eu acredito que já saibam desses conceitos de core salteado, enfim, outros é novidade. Então, mas a ideia aqui é trazer esses conceitos aí, levar a informação para vocês. Fechou? Beleza, então, turma. Até a próxima aula.